E o nosso repórter, Pedro Teixeira, também tem histórias para contar sobre Silvio Santos. Silvio e o avô dele trabalharam juntos em várias rádios do Rio e criaram juntos a Rede Guanabara de propaganda. Pedro é quem conta pra gente essa história. Pedro, muito bem-vindo aqui. Oi, Clarissa, tudo bem? Boa noite. Boa noite para você. Pedro, quando eu vi algumas postagens do seu pai, nosso colega de profissão, Celso Teixeira, falando aí da relação do seu avô com o Silvio Santos, eu pedi imediatamente aqui para o pessoal tentar contato com vocês para a gente contar um pouquinho dessa história, porque é realmente muito interessante ver o vínculo das famílias de vocês. Conta um pouquinho para a gente, narra para a gente essa relação aí de vocês. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Clarissa. Boa noite para você. Eu gostaria de contar essa história certamente num momento diferente, mas é nas despedidas que a gente relembra os grandes momentos e o Silvio. E isso, inclusive, foi relatado pela minha noiva hoje. Ela fala que eu, meu pai, minha avó, meus primos, a gente fala com muito carinho do Silvio Santos porque, na verdade, a nossa memória do meu avô está muito ligada a fatos que ocorreram junto da história do Silvio. Meu avô faleceu muito cedo, com 37 anos, se eu não me engano, e aí eu vou fugir um pouco das datas para eu não errar, porque se eu errar uma data aqui, minha avó depois vai ligar, vai reclamar dizendo que não era isso, que era tal ano, enfim. Mas, se eu não me engano, meu pai tinha 8 anos naquela época, então muito longe, muito tempo antes de eu nascer. O Silvio e o meu avô se conheceram em 1949, no rádio do Rio de Janeiro. O meu avô era conhecido como Celso 14 anos Teixeira, 14 anos pela idade dele, mas ele já tinha uma voz potente, assim como a do Silvio. Eles trabalhavam nas rádios lá do Rio, trabalharam em várias, eu anotei aqui, Rádio Guanabara, na Rádio Nacional, na Rádio Continental. Eles, inclusive, têm uma matéria que está rolando, e como várias outras matérias que estão sendo exibidas pelo Silvio, sobre o Silvio neste dia de despedida, que conta um pouco ali do início da carreira dele, que ele passou num concurso. Nesse mesmo concurso passaram o Silvio, o meu avô e o Chico Anísio. Viu, Clarissa? O Silvio não quis continuar na Rádio Guanabara, onde eles passaram nesse concurso, porque na avaliação do Silvio, ele ganhava mais dinheiro como camelô na época lá no Rio de Janeiro. Depois disso, ele voltou a trabalhar com rádio, depois de uma passagem ali pelo Exército Brasileiro. E foi logo depois dessa passagem que a relação do Silvio com o meu avô se intensificou ainda mais. Isso porque eles trabalhavam juntos na Rádio Continental, que tinha um estúdio em Niterói. E para ir para o estúdio, eles tinham que pegar a barca Rio-Niterói, que é uma barca conhecida até hoje. Muita gente faz esse trajeto do Rio de Janeiro para Niterói. Na época, a barca já não tinha tanta tecnologia como não tem hoje também, Clarissa. E eles ficavam ali naquela volta ali de 40 minutos sem ter muita coisa para fazer, conversavam evidentemente, mas depois de um tempo, ouvindo um radinho de pilha, o Silvio e o meu avô tiveram a ideia de lançar a Rede Guanabara de propaganda, Clarissa, que nada mais é do que o início ali da trajetória dos programas de auditório do Silvio Santos. Então eles faziam concursos, faziam propagandas, faziam ali algum tipo de celebração, exibições de músicas, enfim, era uma forma de animar aquela viagem de 40 minutos da barca Rio-Niterói, tanto na ida quanto na volta, principalmente na volta ali, a galera trabalhando e voltando do trabalho que tinha em Niterói. Então eles encontraram essa forma de animar a viagem ali das pessoas. O ano, se eu não me engano, é ali no início dos anos 60 que isso aconteceu. A barca quebrou. Quando a barca quebrou, quebraram meu avô e o Silvio. O Silvio, como ele precisava do dinheiro ali, as dificuldades todas impostas pelo dinheiro que eles tiravam da barca, eles tinham saído da rádio, com essa dificuldade o Silvio foi para São Paulo. Começou a trajetória aí mais intensa da carreira dele como comunicador.
é uma trajetória super emblemática. E em 1968, o Silvio chamou o meu avô, junto com a minha avó, minhas duas tias e o meu pai, para trabalhar em São Paulo junto com ele no programa Silvio Santos. O meu avô foi jurado do programa Silvio Santos por 4 anos, ele faleceu em 1972, foi jurado do programa do Silvio, também trabalhou na Rádio Excelsior em São Paulo com o Silvio Santos. A gente tem algumas fotos, eu não sei se o pessoal conseguiu separar, tem algumas fotos do meu avô e do Silvio Santos trabalhando juntos ali no Rio de Janeiro, no início de carreira ali da relação dos dois nas várias rádios. O Silvio tem um papel importante nessa história também, Clarissa, porque meu avô enfrentava um pouco de dificuldade financeira quando ele se mudou para São Paulo. O Silvio emprestou uma das casas que ele tinha. Ele já estava um pouco mais bem sucedido em São Paulo, emprestou essa casa para minha avó, para minhas duas tias e para o meu pai morarem ali no início da vida deles em São Paulo. Eles ficaram ali por alguns meses, depois alugaram uma residência e construíram essa carreira. Infelizmente, não tão extensa nessa relação do meu avô com o Silvio Santos, porque meu avô faleceu 4 anos depois, mas ambos se ajudaram bastante ali no início da carreira. Depois que o meu avô faleceu, Clarissa, a minha avó trabalhou no Grupo Silvio Santos de 73 até 88 e os meus pais também, você conhece meu pai e a minha mãe, eles se conheceram também lá no SBT. A minha mãe trabalhava na Escuta, meu pai já era repórter do SBT, então a SBT, Silvio Santos, enfim, todas essas relações estão diretamente relacionadas à permanência, por exemplo, do meu pai em São Paulo, o início da nossa família, a garantia de que a minha avó pudesse, de alguma forma, cuidar e eu sempre digo isso para ela, o trabalho dela ali, logo depois que o meu avô faleceu, garantiu que ela pudesse dar as melhores oportunidades possíveis na época, tanto para as minhas tias como para o meu pai. Então, isso tudo, essa relação do meu avô com o Silvio fez com que, de certa forma, a nossa família tivesse as oportunidades, os espaços e existisse, de certa forma, porque foi na mudança ali para São Paulo que tudo avançou e foi no início ali na Barca Rio-Niterói que essa relação do meu avô com o Silvio começou no mundo da comunicação, né? Meu avô foi jurado, repórter de música, eu tenho pai jornalista, tenho mãe jornalista, enfim, o início da nossa trajetória e da nossa relação começou ali com o meu avô e o Silvio Santos. Clarissa. Curiosidade, as fotos que você mencionou aí já estão aqui, ficaram passando na nossa tela e tem uma delas agora que está aqui sendo mostrada para quem está assistindo, tá? Onde tem um bebê ali no colo de quem eu imagino seja o seu avô. Esse bebê é o seu pai? Dúvida. Pode ser? É possível? Não. Não? Quem que é esse bebê? Não. Ah, não Na tem verdade, relação. o Silvio e o meu avô... O Silvio e o meu avô são as pessoas das pontas. Da ponta. Isso. Eu não sei quem é esse casal. Vou tentar descobrir, vou perguntar para minha avó, que certamente ela sabe, mas era certamente um amigo deles, um familiar deles, enfim. E Pedro, me conta um pouco sobre a influência que vocês enxergam que Silvio Santos teve na família de vocês e até no rumo profissional da família, de uma parte significativa da família, né? Porque como você estava dizendo, o seu pai foi também para o jornalismo, você para o jornalismo. Como que você se sente individualmente, aí você hoje como repórter aqui da CNN, influenciado por esse legado de Silvio Santos? Totalmente influenciado. Como eu estava dizendo, Clarissa, as histórias da memória do meu avô estão muito relacionadas às histórias do Silvio Santos. Boa parte das fotos e vídeos e áudios que eu vejo ainda do meu avô são em situações com o Silvio Santos, são na memória dos programas do Silvio, dos programas de rádio que eles faziam juntos. O meu pai foi influenciado, tem uma história que ele me conta bastante, que o meu pai queria ir para o ramo do jornalismo musical. Ele trabalhou por mais de 20 anos com política, depois está ali no jornalismo da Record, onde ele trabalha hoje, junto com a minha mãe, que também é jornalista por mais de 30 anos, mas
essa influência do meu avô, talvez ali a memória afetiva que meu pai tinha, também pela pouca convivência que ele teve com meu avô, influenciaram fortemente o meu pai, e aí eu venho da influência do meu pai, da minha mãe, desse mundo do jornalismo, e mais ainda, dessa questão que começou há muito tempo atrás. Como eu disse, e contando nessa relação do Silvio com o meu avô, eles conheceram em 1949, há muito tempo atrás, início ali do rádio brasileiro, especialmente do rádio carioca, nessas várias rádios que eles trabalharam juntos. O meu avô influenciou ali, de certa forma, minhas tias, meu pai, nesse ramo das comunicações, e a relação com o Silvio foi essencial, porque, repito, nesse momento de dificuldade, depois que a barca quebrou, que eles perderam ali o principal emprego que eles tinham na época, o Silvio convidou meu avô, para ser jurado do programa Silvio Santos. Então, tá tudo ligado ali. Essa é uma história que eu gosto muito de contar e me deixa muito orgulhoso ali da construção, digamos assim, dessa carreira na comunicação que começou com meu avô junto com o Silvio Santos. E aí eu tenho prima jornalista, meu pai, minha mãe são jornalistas, tenho tia jornalista, todo mundo meio que influenciado por esse início de carreira do meu avô com o Silvio Santos, Clarissa. Pedro, essa questão de como eles montaram ali essa operação de propaganda, né, dentro da barca Rio-Niterói, foi até contada um pouco na nossa programação aqui pelo o nosso Márcio Gomes, que narrou aí um pouco da história, da trajetória de Silvio Santos. E ali fica muito evidente como eles transformaram ali aquele espaço num espaço de entretenimento, né? Era como se aquela balsa tivesse virado, se transformado mesmo num primeiro embrião de um programa de televisão, né? Como que é essa história, como que essa história é contada aí dentro da sua família? Quais são as lembranças que você tem de relatos em relação a esse período? Clarissa, a capacidade e a visão de comunicação do Silvio, do meu avô na época e das pessoas que trabalhavam com eles, especialmente no rádio do Rio de Janeiro, era muito grande. Vou dar um exemplo. Essa história, inclusive, foi contada pelo meu pai em um dos especiais que o SBT gravou sobre o Silvio Santos, que é um livro que a minha avó guarda até hoje, de uma pesquisa de opinião que eles fizeram dentro da barca sobre as inovações que eles estavam lançando ali dentro da barca. Então, as propagandas que eles faziam do comércio do Rio de Janeiro e de Niterói, dos quadros que eles estavam ali lançando, da interação que eles promoviam junto com as pessoas que estavam na barca. Repito, era uma viagem de 40 minutos, tinha um espaço bastante razoável para que eles pudessem criar e mostrar ali inovações que poderiam ser eventualmente aplicadas na televisão, no rádio, mas que estavam concentradas dentro de uma barca numa espécie de show de talentos. Isso na época era muito mais comum do que a gente tem hoje, eram shows de talento no teatro, apresentações no teatro, a rádio promovia os programas também em vários teatros espalhados pelas cidades. Então, eles criaram uma espécie de... Tem ali o surgimento, por exemplo, do merchandising dentro de programas de rádio e televisão, com a divulgação ali de produtos. Tem os quadros de interação entre o público e os apresentadores, tem exibições musicais, tem uma série de inovações e de questões que foram incorporadas muito dentro do programa do Silvio Santos, em que ele fazia esse relacionamento, show de calouros, apresentações musicais, quiz musicais, jogos de perguntas, enfim, isso tudo foi... O embrião disso tudo foi ali na barca Rio-Niterói, e depois o Silvio, junto com o meu avô e também com outras várias personalidades que surgiram naquela época, foram implementando dentro dos programas, do programa do Silvio Santos, e o Silvio serviu de exemplo para vários outros programas que surgiram aqui no Brasil, Clarissa.